Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís Slaski e se você está vendo esse vídeo é porque você se inscreveu na Semana da Pintura, que nada mais é que uma semana de aula intensiva sobre como pintar a óleo. Eu vou mostrar para você que você é 100% capaz de pintar, desde que saiba fazer isso da maneira certa. Então, se você acha que você não sabe pintar, que você não aprendeu a pintar porque você não tem dom, porque você não tem talento, porque você não tem criatividade, porque você não tem imaginação, porque você não tem coordenação motora ou porque você não tem dom para misturar cores, você acha que a pessoa que mistura cor e pinta uma pintura assim é porque ela nasceu desse jeito ou porque você não sabe desenhar, olha, eu vou te mostrar que nada disso é verdade. Independente se você não sabe nada sobre pintura ou se você já fez um curso, mas não teve os resultados que você esperava, eu vou mostrar para você o que você precisa fazer exatamente para sair de uma pessoa que não sabe pintar nada ou que já pinta, mas não está feliz, né, com as coisas que pinta, para uma pessoa que senta em frente ao cavalete e se solta e sabe o que está fazendo, é capaz de pintar retrato, é capaz de pintar paisagem, de misturar cor, de pintar coisas da sua imaginação, como eu faço com as minhas pinturas, e também pintar obras de grandes mestres. Eu vou te ensinar, e essa semana a gente vai fazer, como ver um grande mestre e poder estudar a obra dele. Que grandes mestres? Pintor como Monet, por exemplo. Você vai ser capaz de fazer isso sozinho na sua casa, sem complicação, sem enganação, sem paleta secreta, sem um professor ter que misturar a tinta para você e você pega já a mistura e passa na tela, porque isso não é aprender de verdade, sem te enganar, te ensinando de verdade. Você vai ver como em uma semana desse intensivo, você já vai mudar de nível. E daí você pode imaginar o que vai acontecer se você fizesse em todas as semanas. E como a pintura iria crescer. E eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. Mas o que eu vou passar para você é a minha experiência pessoal pintando as minhas coisas, como essa pintura aqui que vocês estão vendo, a árvore inundada, a jaqueira, a paisagem do Chile, a série dos caipiras, a sanfona e também das pessoas que eu já ajudei a aprender à distância, aprender online. Dá uma olhada nos recados que eu recebi de pessoas que assistiram às minhas aulas. Parabéns, você é ótima professora. E outra pessoa escreveu: parabéns, amo suas aulas, gosto da forma como você aborda os temas culturais brasileiros. Thaís, estou amando as suas aulas, dá vontade de saber cada vez mais, excelente didática. E outra, excelente trabalho, Thaís. Gosto da sua naturalidade e calma em explicar e sensibilidade em acrescentar detalhes em suas lindas obras. E outra, Thaís, gostei da sua simplicidade, da forma natural com que você expõe as ideias, como faz parecer simples. E outra, agora eu estou vendo a pintura de pele. Como pintar pele é gratificante. Suas aulas são muito bem explicadas. Melhor aula da vida, disse outra pessoa. E Thaís, suas aulas são muito didáticas. Parabéns. Eu achava impossível, mas com você parece possível conseguir. Obrigado. Eu sou a Thaís Slaski e eu estudei pintura a óleo, eu aprendi a pintar em Buenos Aires, na Argentina. O meu professor, ele foi discípulo de um pintor que estudou na Itália. Então a pintura que eu aprendi, ela é muito clássica e ela é baseada nos grandes mestres. Depois de aprender pintura, eu ainda não conseguia me soltar direito. Então, eu fui buscando novos jeitos para eu conseguir associar a pintura clássica a tudo que eu queria fazer na minha imaginação. Depois de Buenos Aires, eu me mudei para Santiago, no Chile, e continuei pesquisando, e o meu método foi um método que nasceu sem querer, onde eu usei comigo para que eu desenvolvesse
as coisas que eu queria. Depois disso, eu voltei para São Paulo e então em São Paulo eu abri meu ateliê. Eu tinha algumas restrições de horário, porque eu sou mãe e eu coloco a maternidade em primeiro lugar, então eu não queria nem dar aula à noite, nem de sábado, nem nos horários que a minha filha não estava na escola. Isso fez com que várias pessoas ficassem me pedindo aula online, porque elas não conseguiam conciliar o horário delas com o horário que eu estava disponível. E os alunos que conseguiam, eles chegavam no ateliê e eles queriam me ver pintar. E é claro, quando eu dava aula, eu não pintava, porque eu estava dando aula, eu só pintava quando eu estava sozinha. Então, eu fiquei doente. Fiz uma cirurgia, passei por um período de luto e quando eu estava em casa, em recuperação, eu fechei o ateliê. E daí, mais gente ainda me pedia aula online, mas eu não acreditava no online. Quando eu estava me recuperando da cirurgia, eu resolvi comprar um curso online que nem era de pintura, era de idiomas, só para colocar minha cabeça em outro lugar. E quando eu vi o professor explicando na tela, aquela noite eu tive até insônia, me deu uma epifania assim. Eu pensei, nossa, desse jeito eu poderia dar meu método certinho para os alunos. Porque no presencial não dá tempo de você dar toda a teoria da cor, a pintura, daí conversar sobre outros artistas, sobre grandes mestres e fazer tudo o que eu fazia para o meu método dar certo comigo. E pensei, eu posso me filmar pintando as minhas coisas e a pessoa ela assiste a hora que ela quer, ela pausa, se ela não entendeu uma pincelada, ela volta 1000 vezes aquela pincelada, que era uma dificuldade do presencial. O aluno aprendia no presencial, chegava em casa e esquecia, não conseguia rever, ele tem que lembrar de memória. Eu pensei, nossa, será que daria certo? E foi assim que nasceu o curso Thaís Slasky de pintura, que deu super certo e que as pessoas adoram o método. Então, quando eu percebi isso, comecei a pesquisar que ferramentas, que plataforma, como eu poderia gravar para o aluno ter um curso com uma qualidade maior do que é possível ter no presencial e junto eu colocar o método que eu cresci na pintura. Eu consegui organizar num cronograma semanal onde a pessoa vai estudando e aprendendo muito mais rápido. Um mapa para você chegar num nível de pintura onde você senta no cavalete, você sabe o que você está fazendo. E você pode pintar um retrato, pode pintar paisagem, pode pintar coisa da sua imaginação, pode estudar grandes pintores, você pode ter liberdade. Acabei fechando o meu ateliê presencial, colocando tudo no online. As pessoas que usam o meu método, elas adoram e eu fico feliz de vê-las evoluir rapidamente, diferente de mim que passei, por tantos percalços até criar meu próprio mapa e fico contente de saber que agora as pessoas têm um mapa para pintura para chegar nesse nível muito mais rápido e sem enrolação, diferente do que foi comigo. Agora você deve estar pensando, mas Thaís, que método é esse? E antes de eu te explicar direitinho como é o método, eu quero te mostrar algo que eu considero até mais importante do que o método. E enquanto eu estiver te mostrando, pensa se você não faz essas coisas. Então vamos lá, que eu vou te mostrar como você não aprende a pintar. E por que eu vou falar isso? Porque tem várias coisas que limitam o nosso aprendizado. Tem várias coisas que a gente faz todos os dias que mais prejudicam do que ajudam a gente a aprender a pintar. E daí você fica desmotivado, você fica frustrado, você fica achando que a culpa é sua. Você fica achando que você não teve a sorte de nascer com dom, que você não tem talento para pintar. Por isso, é muito importante você saber o que não tem que fazer, para você não passar anos, meses estudando, se sentindo frustrado só porque estuda de uma maneira que não funciona. E como você não aprende a pintar? Número 1, você não aprende a pintar utilizando muitas cores para fazer a sua pintura. Ou seja, se cada cor que você vai pintar
Se você olha e vai lá e compra cada cor que você está vendo, e você vai sair com um carrinho de cores achando que sua pintura melhora, para com isso agora. Eu sinceramente te recomendo, comece a fazer as atividades que você vai aprender aqui nesse intensivão de pintura nessa semana comigo, ao longo dessa semana. Mito número 2, você não precisa de um monte de pincéis para pintar as coisas. Se você acredita que existe um pincel para cada efeito de pintura, por exemplo, um pincel para fazer sombra, outro pincel para fazer luz, esquece, para com isso. Isso está atrapalhando você. Fica aquela ansiedade, aquela frustração, achando que se você tivesse condições de comprar o pincel com pelo especial que veio sei lá da onde, do Japão, do Himalaia, que daí sim, você ia ter aquele sentimento de satisfação. E isso é uma inverdade, não é assim que funciona. Essa pintura que eu fiz, eu pintei com 3 pincéis. 3 pincéis baratos, populares, que você compra em qualquer loja de material artístico, de qualquer marca. Pincel que custa cada um por volta aí de 10, 12 reais cada um. Não tem nada de especial. E eu usei 3 porque eu gosto de pintar mantendo a paleta com tom médio, sombra e luz, então usei 3, mas dava para usar dava para pintar com um pincel. Se você pinta, limpa e usa o mesmo, você pinta um retrato desse com um pincel. A jabuticabeira aqui atrás, eu usei uns pincéis maiores, mas por quê? É mais confortável, mas só por causa disso. Então eu comprei o que para pintar aqui mais 2, 3 pincéis. Por exemplo, esse estudo aqui, ó, do Caravaggio. Quando eu pintei também com 3 pincéis. É só retrato que é assim? Não. Eu pintei, por exemplo, essa onça, que não é retrato, com os mesmos pincéis que eu pintei o retrato. Você achar que ter pincéis caros vai melhorar a sua pintura é uma coisa que está emperrando o seu aprendizado. Também é uma coisa, assim como a tinta, para você parar agora. Mito número 3, você não aprende a pintar, e esse é bem polêmico. Estudar a química da tinta, estudar profundamente os pigmentos, as classificações, essas coisas, não vai te levar a pintar bem. Eu sou filha de uma bióloga, meu pai é químico, eu tenho tio bioquímico, eu tenho tio químico, meu avô era químico também, tinha indústria. Meu pai trabalhou por mais de 30 anos em indústria química na área de tintas, numa empresa de tintas. E te digo, ninguém pinta, ninguém da minha família pinta. A pessoa que menos sabe de química é quem pinta, que sou eu. E eu vejo muito em ateliê, colegas meus, às vezes alunos vêm com isso, de ler muito. Isso é disseminado na arte. Você compra um livro, às vezes tem um capítulo inteiro sobre pigmento. Então você fica achando que isso vai melhorar a sua pintura, que você vai pintar melhor, que você vai achar sua voz na pintura, encontrar seu estilo e crescer como pintor. E infelizmente isso não é verdade. Você não precisa estudar mecânica para dirigir um carro. Você pode dirigir e bem, sem saber profundamente como o motor funciona. Você pode passar a vida inteira estudando como faz o carro, mas se você não sentar no volante e não dirigir, você nunca vai aprender a dirigir. Isso é uma grande armadilha. Então gasta o seu tempo pintando com o método certo, o método que a gente vai ver durante essa semana, aqui na Semana da Pintura. Como você não aprende a pintar, número 4. O que eu vou falar agora é de verdade um mito que todo mundo acha. Você não aprende a pintar se você fica esperando o dia que você está inspirado para pegar na tinta e pintar. Você não vai aprender a pintar assim. Por quê? Porque os dias que você está super bem, super inspirado, onde tudo está dando certo, eles são muito raros. Então não dá para esperar que esses dias perfeitos aconteçam para você sentar para pintar. Mas a boa notícia é que se você pintar mesmo assim, ou seja, você está, sei lá, cozinhando, está correndo,
e na mesa da cozinha você monta seu cantinho. Enquanto você faz umas coisas, espera algo assar, não sei o que, você desenha, você vê algo de pintura, você faz algo, a pintura está na sua vida. Você não está esperando o dia perfeito, a inspiração para começar. Se ela está na sua vida, ela cresce. Vocês crescem juntos. Convida a pintura para viver com você. Se você está esperando ficar muito inspirado para começar a pintar, também deixa isso de lado. Como você não aprende a pintar, número 5, você fica com a crença, acreditando no mito de que você precisa saber desenhar super, mega, hiper bem para aí sim pegar na tinta. Não é assim. Acredita em mim, você pode desenhar pintando, porque pintar é desenhar com tinta. E o desenho, ele ajuda a pintar, mas ele não é uma condição para você começar a pintar. Você pode pintar sim, sem saber desenhar. Se você acreditava que não, pode tirar essa crença, esse mito da sua vida. Você não aprende a pintar fazendo loucamente mapas de cores, listas de mistura de cores, sem contexto. Um monte de lista de como mistura cor e fica um monte de coisa sem contexto, ou seja, sem você pegar cada pedacinho de estudo de teoria da cor e pintar e ver aquilo ser criado uma pintura, não serve para nada. Se você está fazendo listas e listas, pode parar agora mesmo com isso. É necessário aprender com contexto, senão teoria da cor ela não tem serventia. Bom, agora que vocês já aprenderam o que não se deve fazer para aprender a pintar, a gente vai começar a falar de como se organizar para os estudos, o que fazer para aprender pintura de forma eficiente, quais as atividades que a gente deve realmente colocar energia para ter resultado. E a gente vai começar a falar isso nos outros vídeos. Esse vídeo ficou longo demais, eu vou parar por aqui, mas já vai ver o próximo, corre lá, que a gente já vai entrar no intensivão da prática. O meu método, ele tem uma base de 4 paredes, digamos assim. E a gente vai ver uma delas hoje ainda. A gente vai passear pelas obras de grandes mestres, como Monet, como Renoir. Eu vou te ensinar a olhar a pintura dos outros pintores como uma ponte para a sua pintura, como eles para serem professores para a sua pintura. Então você vai aprender a ter toda a história da arte como professores na sua casa pela internet. E também nesse próximo vídeo eu vou falar sobre o desenho, que você vai ver que nem precisa desenhar para pintar. Eu vou mostrar como preparar o desenho para no outro vídeo a gente entrar em pintura, tá? Mas daí a gente prepara tudo hoje, você já fica sabendo também sobre os materiais, que são poucos, então não perca o próximo vídeo e a gente se vê lá. Tá bom? Tchau e até mais. Até o outro vídeo.